O TV Campus Entrevista de hoje recebe a professora Renata Rojas Guerra, que em 2024 foi nomeada Jovem Embaixadora no Instituto Internacional de Estatística em Atlanta. Seja muito bem-vinda, Renata. Muito obrigada, fiquei muito feliz com o convite. Para mim é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouco da minha experiência e também da minha área, né, que é a área da estatística. Certo. Antes da gente começar, eu queria falar sobre a premiação. Eu queria fazer um recorte um pouco sobre a sua trajetória acadêmica e até para ilustrar um pouco para o público como foi sua trajetória até aqui dentro da UFSM. Uhum. Bom, eu sou formada aqui na UFSM. Eu ingressei na universidade em 2008 no curso de Ciências Econômicas e depois eu fiz o mestrado em Engenharia de Produção e o doutorado em Estatística. Eu acho que isso é bem importante mesmo comentar essa trajetória, porque é uma trajetória bem interdisciplinar, né? A gente vê que algumas áreas, os profissionais acabam fazendo toda a formação na mesma grande área, digamos assim. E na área da estatística, é bem comum isso acontecer, de a gente ter essa variação, porque a gente acaba trabalhando... A gente tem a estatística teórica e tem a estatística aplicada, que é muito relacionada a diversas áreas. Então, dentro da economia, a gente tem uma linha de pesquisa, que é a linha de pesquisa da estatística. Foi onde eu conheci a estatística e percebi que é nessa linha que eu gostaria de atuar profissionalmente. Então, acho que foi bem importante, né, ter feito o curso de economia, também ter tido essa passagem pela engenharia de produção, até para a gente ter uma visão, assim, de como funcionam essas áreas e das interações que a estatística tem com essas outras áreas, outras oportunidades também. Certo. E dentro da estatística, quais são as áreas do seu interesse? Eu trabalho... Quando eu entrei na economia, que foi o primeiro contato que eu tive, a gente tem essas disciplinas relacionadas à econometria, que é a parte de métodos quantitativos em economia, que é bem forte em estatística. É basicamente estatística aplicada à economia. E aí, dentro disso, eu percebi que eu gostaria de trabalhar mais com estatística e acabei indo para a parte da estatística teórica. Então, atualmente eu fiz o meu doutorado foi na linha de pesquisa de teoria de distribuições, onde a gente faz propostas de novas distribuições de probabilidade e acho que para o público geral, assim, eu posso falar que é propor novos modelos ou novas metodologias que podem ser alternativas para melhorar os resultados das metodologias ou para obter resultados melhores ou, às vezes, até obter o mesmo resultado, só que com uma velocidade mais rápida. Então, é mais ou menos nessa linha que eu trabalho. Propor novos modelos para auxiliar na tomada de decisões. Essa foi a área que você recebeu o prêmio em 2023 no ISI. Como foi para você estar ali como produtora de ciência em um país onde isso não é tão valorizado? Olha, foi muito importante e, assim, eu fiz toda a minha trajetória, a minha formação no Brasil. A graduação e o mestrado aqui na UFSM e o doutorado eu fiz em estatística lá na Universidade Federal de Pernambuco. Então, eu não tinha nenhuma experiência internacional e acabou coincidindo que em 2022, no segundo semestre, eu fui fazer um pós-doutorado na Itália. E eu estava lá na Itália quando eu recebi a notícia da premiação. Então, foi bem, assim, emocionante, porque eu já estava tendo essa minha primeira experiência internacional. E aí, a premiação foi no Canadá. Então, eu fui da Itália para o Canadá, depois retornei para a Itália e voltei depois de um ano, né,
aqui para Santa Maria, né, para retornar aos trabalhos e poder trazer também esse feedback tanto para os colegas, né, para o departamento de estatística, quanto também para os nossos alunos, que a gente pode, né, compartilhar com eles as nossas experiências e tentar motivar que eles também se interessem por essas experiências internacionais. E até uma coisa bem curiosa, assim, que aconteceu, como eu estava lá na Itália, os italianos, eles já possuem, eles não precisam de visto para ir para o Canadá. E eu, como sou brasileira, eu precisava fazer o pedido de visto. Então, e quando eu recebi a notícia, eu tive, assim, 50 dias para fazer o pedido de visto. Foi muito corrido. Eu tive que eu estava perto de Milão, eu tive que ir para Roma para fazer o pedido do visto. E o meu visto foi aprovado na segunda-feira, o meu voo era na sexta-feira, eu já tinha comprado passagem, e eu tava assim, meu Deus, eu preciso desse visto. Porque eu sabia que, claro, a premiação eu ia receber, mesmo que eu não conseguisse participar do evento, que é o World Statistical Congress, onde eles fazem a entrega do prêmio. Mas eu sabia que ir no evento ia ser um divisor de águas na minha carreira. Então, eu fiquei, assim, muito preocupada e também correndo atrás, né? Aí eu mandei e-mail pro presidente da ESI, que ele na verdade, ele é elected president, que depois eu fui aprendendo, né, como é a hierarquia dessas instituições, mas ele é italiano. Então, eu mandei uma mensagem para ele, pedindo para ele mandar uma mensagem pro consulado do Canadá na Itália, para agilizar meu visto, pedi para o meu orientador também lá, o meu supervisor do pós-doutorado lá, e também pedi para a Pró-Reitoria de Pós-Graduação em Pesquisa aqui da UFSM. E aí, a pró-reitora foi muito gentil, ela ligou para alguns contatos que tinha em Brasília para tentar me ajudar a conseguir o visto. E aí, deu certo, né? Saiu na segunda-feira. Aí eu tive que viajar para Roma para levar o passaporte, porque não dava tempo para fazer a entrega por correio. E quando eu cheguei lá, eles ainda levavam 2 dias para me devolver o passaporte. E eu sei que eu peguei o passaporte na quinta de manhã, aí eu peguei 9 horas de trem para voltar e poder pegar o voo, assim, e eu tive 5 horas para arrumar minha mala e viajar. Mas no fim deu tudo certo e realmente foi um divisor de águas na minha carreira, essa experiência, porque eu conheci muitas pessoas, tanto brasileiros que atuam em universidades fora do Brasil, quanto pesquisadores de outras partes do mundo. E dentro disso, eu também me candidatei para ser elected member da ISI, onde a gente, né, se associa no instituto e a gente consegue fazer atividades, né, para promover a estatística não só em nível local, mas em nível internacional. Então, aí, agora eu participo do Comitê de Mulheres na Estatística da ISI e também do Comitê de Jovens Pesquisadores. E acho que ter conseguido esse award, que chama, né, de embaixadora, foi muito por eu ter conseguido ir nesse evento. Então... Esse episódio da premiação te deu um outro olhar também sobre a função dentro da universidade como professora e cientista? Com certeza. Eu acho que a carreira de professora e cientista é uma carreira, assim, muito ampla e a gente tem que olhar para várias coisas, né? A gente tem o ensino, tem a pesquisa, tem a extensão. E eu acho que essas experiências internacionais ajudam muito a gente saber onde a gente está aqui na UFSM. Eu digo assim, onde a UFSM está, na verdade, não a gente. Onde a UFSM está como instituição perante, né, um sistema de como a ciência ocorre no mundo. E a gente está muito bem. Às vezes a gente acha que a gente está aqui, que o nosso trabalho não é um grãozinho de areia, né? E, de fato, de certa forma é. Mas a gente está muito bem posicionado aqui na UFSM
e a gente, principalmente na área da estatística, eu vejo que nós estamos conseguindo um reconhecimento nacional, nós como grupo, né, os professores do departamento, não só pelas coisas que as conquistas ou pelas oportunidades que eu tive, mas pelas oportunidades que o nosso grupo tem conseguido, e eu acho que é uma forma de incentivo, né? Então, quando um vai, a gente pode até não ir, mas a gente se aproxima dessas oportunidades. Inclusive, esse pós-doutorado que eu fui fazer, eu fui porque o meu colega, que foi também meu orientador de mestrado aqui na UFSM, ele tinha ido antes. Então, quando surgiu essa vaga, ele comentou comigo, né, divulgou, e aí eu disse, eu quero tentar, porque eu já sabia que ele tinha ido, já tinha o relato dele dessa experiência. Então, eu acho que a gente acaba tendo um papel de multiplicador também. Nesse mesmo ano da premiação, você também foi nomeada membro afiliada da Academia Brasileira de Ciências. E no ano seguinte voltou, aí você volta, né, como embaixadora. E qual a importância disso quando você consegue olhar de um olhar mais amplo para a ciência e para o UFSM? Eu acho que eu vejo muito essa questão de ser um multiplicador, sabe? Uma multiplicadora, tanto do conhecimento quanto das oportunidades. E é muito legal que como isso realmente afeta. Eu comentei, né, do meu colega, que foi quem foi meu mentor, assim, pra eu dar esses primeiros passos internacionais. Fábio Bayer, o nome dele, vamos dar nomes porque a gente tem que reconhecer, né, e as pessoas que contribuem para nossa formação. E ele foi um exemplo para mim, é um exemplo para mim. Eu quero ser um exemplo para as outras pessoas como ele também é para mim. E eu acho que essa questão de ser um multiplicador é bem nesse sentido, né? De conseguir chegar em lugares como aqui hoje e poder falar como são essas experiências para motivar outras pessoas a também se interessarem e buscarem. Tem algumas coisas que às vezes falta informação mesmo. Então é muito importante esse papel de ter alguém que já foi e poder trazer essas informações pra gente. Agora, já chegando no encerramento, você falou sobre chegar nos lugares, né? A importância. E para você, como mulher, foi importante também chegar nesse lugar? A estatística é uma área ainda dominada por homens? Tocou num ponto bem importante. Eu comentei, né, que com essas oportunidades eu acabei fazendo parte do comitê, na verdade é o Comitê de Mulheres da ISI, e aí acabou acontecendo o caminho contrário. Por essa participação, eu sou uma das integrantes do Comitê de Mulheres na Estatística da Associação Brasileira da Estatística, e a gente é as integrantes fundadoras. Então, foi a gente que criou esse comitê, e surge justamente dessa percepção de que na nossa área existe uma subrepresentatividade feminina. Dentro disso, a gente atuou, por exemplo, a gente fez um levantamento com os dados do Censo da Educação Superior e não existe dúvida dessa subrepresentatividade. Se a gente já conseguia perceber isso olhando para os nossos alunos e vendo que tem poucas mulheres, os dados corroboraram esse cenário. E no caso da estatística, aconteceu uma coisa que é até preocupante, que é como tem diminuído a presença feminina ao longo dos anos. Então, nos últimos 5 anos, isso falando Brasil, a proporção de mulheres nos cursos de estatística está diminuindo. Então, é uma preocupação muito,
muito grande que a gente tem, não só de tornar um ambiente mais amigável para as mulheres, porque à medida que a gente tem poucas mulheres, a gente acaba estando em ambientes que acontecem coisas que são estruturais e às vezes a gente nem percebe. Então, é bem importante essa presença. E aí a gente tem vários projetos nesse sentido também. Agora, para divulgar que eu sou uma das coordenadoras, junto com a professora Débora Bayer, do projeto Gurias Tech, que a gente... o Gurias Tech UFSM. É um projeto justamente para potencializar as oportunidades para as meninas das escolas enxergarem não só a estatística, mas as ciências exatas e as engenharias e a área de tecnologia também como uma oportunidade de carreira. E aí a gente tá indo nas escolas para falar um pouco da universidade e aí volta naquilo que a gente já conversou sobre a informação. E a gente vê nas escolas como, apesar de nós estarmos em Santa Maria e indo visitar escolas em Santa Maria, muitas meninas e muitos pais nunca vieram na UFSM e não conhecem as oportunidades que existem aqui. Por exemplo, que elas podem ter acesso ao RU, com um benefício socioeconômico, né? O RU gratuito, a casa do estudante, que daí para elas não faz tanto sentido porque elas são de Santa Maria, mas elas não têm essas informações. Então, realmente, estar nesses locais e ter esse papel de multiplicadora é muito importante. E quando a gente fala sobre meninas e mulheres, é ainda mais importante, porque é importante a gente ter exemplos femininos ocupando posições de destaque para que elas possam se espelhar e pensar, né, e perceber que é um caminho possível. Então, é muito importante mesmo. Certo. Dessa maneira, eu queria agradecer a sua presença aqui. Obrigado pelo tempo, por ter disponibilizado e por ter vindo aqui explicar para o pessoal, mostrar também um pouco da sua trajetória. Muito obrigado. Obrigada. Eu posso fazer uma propaganda aqui do nosso projeto? Na verdade, eu queria convidar vocês a seguirem nas redes sociais esse projeto do Gurias Tech. É muito legal. A gente tem uma equipe muito grande trabalhando. São 23 professoras, tem técnicas TAIs, aqui da UFSM também, mais professoras de escolas e 20 alunas de escolas trabalhando. Então, é um projeto muito bonito que começou esse ano. E também o Start UFSM, que é um projeto do nosso curso para divulgação científica. A gente tem um canal no YouTube que, inclusive, essa semana saiu um vlog onde eu gravo e mostro como foi essa viagem, né, como embaixadora da ESI. Então, se vocês tiverem curiosidade de saber como foi em detalhes, né, o itinerário do evento, vocês podem conferir no vlog. Certo. Muito obrigado, professora. Obrigada. Esse foi o TV Campus Entrevista de hoje. Lembrando que você pode nos assistir no canal 15 da NET Santa Maria ou no YouTube da TV Campus e a qualquer momento na programação das rádios UFSM. Eu fico por aqui e até a próxima.